Olá, pessoal, boa noite. Tô entrando aqui pra gente bater um papo nessa noite. Pra quem não me conhece, eu sou a Cida Macedo. Eu sou da Unidos em Cristo e essa noite eu vim aqui ter um bate-papo com vocês a respeito do dia 30 que tá chegando, né, das eleições, para que nós venhamos ter consciência, né, e votar com consciência. E para começar aqui, né, eu acho que eu tive um problema aqui. Acho que saiu e voltou. As pessoas, esperar um pouco as pessoas entrar. A pastora Vanessa, minha pastora tá aqui. Boa noite, pastora. É uma ideia dela isso, né? A gente é do grupo de intercessões de mulheres. A gente do grupo que ora pela nossa nação, pelo nosso povo, pelo nosso distrito, pelos nossos governos. A gente é uma igreja de muita oração. E eu vou começar aqui nessa noite deixando um versículo para vocês, né, que se encontra em 1 João 5, do 1 ao 3, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aqui a gente vem falando de quem é nascido em Cristo, né? Em Deus, no caso. A Bíblia nos relata, buscando esse versículo na Bíblia mais a fundo, fala que tem dois tipos de nascimento, que são os nossos nascimentos naturais, quando nascemos dos nossos pais, né, como criança, e há outro tipo de nascimento, que é o nascimento espiritual, que é o nascimento que conhecemos a Cristo, quando a gente vem para Cristo, aceita Jesus, que foi meu caso. Não nasci no berço cristão, mas depois eu vim. Então, são esses dois tipos de nascimento que esse versículo revela para nós, né? E nesta noite, nada mais oportuno de falar, né, sobre nascimento, sobre vida, né? Que não estou aqui para falar de candidato A ou candidato B, no caso, mas estou aqui para conscientizar as pessoas, né? A escolher o seu voto melhor, a votar melhor, porque não importa o candidato A ou B que seja, mas, por exemplo, esse versículo que eu li, ele fala de nascimento. Há dois tipos de nascimento, né? Que é o natural dos nossos pais e o outro que é o nosso nascimento em Cristo, né? Hoje em dia nós temos essa opção que Deus nos dá o livre-arbítrio de querer nascer nele novamente, ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas hoje, porém, estão querendo tirar esse direito, né, das pessoas, das crianças nascerem, né, de ter o nascimento delas, que é o nascimento natural. Nascem no berço evangélico e muitos não. Então, que nós viemos conscientizar no dia dos nossos votos, eu não estou aqui para defender candidatos e nem o A e nem o B. Estou aqui para conscientizar realmente sobre isso, do aborto, né? Que muitos não vão poder nem nascer, né? Para poder fazer uma escolha depois se querem servir a Cristo, a Jesus ou não. E outra coisa também que eu venho para deixar as pessoas conscientes aqui nesse bate-papo, que a liberação das drogas, né? Hoje ainda não tá liberado as drogas, né? Mas estão querendo liberar. E hoje eu vejo muitos jovens perdidos nas drogas. Eu tenho experiência na minha família. Eu já perdi um irmão para as drogas muito tempo atrás. E eu tenho histórico, tenho família nas drogas hoje.
mas graças a Deus, eu tô alcançando alguns, porque eu oro, eu busco, eu tenho ajuda de orações das intercessoras da minha igreja, de ajuda das pessoas que buscam, de muitas mães que intercedem, mesmo, não importa a sua religião, que ama seus filhos e apoia uma mãe a outra, porque só quem tem um dependente químico na família, nada melhor para falar e descrever. Que quem tem um dependente químico na família, ele fica doente junto, ele sofre junto. Muitos até desistem das suas famílias, muitas mães. Se a gente não é uma pessoa que busca o Senhor, que ora ao Senhor, a gente desistiria de nossos filhos, de nossos parentes. Mas graças a Deus que Deus ele nos deu essa escolha de nascer com Ele, para ter força, para lutar pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares que temos. Eu tenho histórico na família de dependentes químicos, só quem tem sabe. E estão querendo liberar, né, as drogas. Sem estar liberado, tá assim, imagina a hora que liberar. Aí eu deixo uma pergunta para vocês, refletir, pensar e responder para vocês mesmos. Se hoje não está liberado, e se candidato A ou B ganhar, que quer liberar as drogas, que é a favor da liberação da droga, que é a favor do aborto, o que será de nós? Eu penso e faço uma pergunta para vocês. O que será de nós, mãe, de nós, ser humanos, de nós, família? Porque sem que as pessoas, sem que esteja liberado, já tá assim. Imagina a hora que liberar. Aí eu faço uma pergunta, eles vão liberar? Vão. Mas aí eles vão ter suporte para acolher, eles vão dar suporte para acolher um dependente químico, para ajudá-los, porque geralmente o problema é da família, né? Graças a Deus que tem família que consegue ir atrás, consegue lutar por um parente e ajudar um familiar, que é o meu caso. E aquelas mães que não têm condições, aquelas mães que muitas vezes não têm nem estrutura familiar para ir atrás de um parente, de um filho, e muitas vezes abandonam o próprio filho. Eu falo assim, quem tem um dependente químico na família, uma esposa ou um parente qualquer que seja, talvez pode se livrar, pode abandonar, é um problema, mas uma mãe mesmo, ela nunca vai desistir do seu filho. Por mais que ele tenha, ela vai lutar com ele, ela vai buscar por ele até as últimas consequências. Que eu tenho esse histórico, eu busco a Deus, tô vencendo algumas, que eu decidi que eu não perderia mais ninguém da minha família para as drogas, nem para o mundo. Então eu renasci em Cristo por isso, tive muitas decepções lá fora. Mas nessa noite eu tô aqui para ter falar com vocês sobre essa conscientização e também não é sobre mim e sobre a minha religião ou sobre a sua religião. Aqui tudo é sobre Deus, tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. E não importa quem ganha ou quem não ganha, a gente tem que saber onde nossa vida está pautada. Se a nossa vida está pautada em governos, em homens, ou em Deus, ou em Cristo. A Bíblia ela deixa claro que a gente tem que submeter, tem que obedecer autoridades, algumas autoridades, assim como a gente obedece Cristo. Só que, porém, a gente não pode aceitar que nos enfie de goela abaixo, ou que não condiz com a Bíblia, que não condiz com nossos termos, né, de conhecimento da palavra do Senhor. Por exemplo, Deus ele é a favor da vida, né? Deus ele é a favor da família. E a droga ela tem destruído, né, muitas famílias. Ela destrói famílias inteiras. E as pessoas têm que estar conscientes no dia do voto dela, porque o voto dela é importante, ela pensar, principalmente quem tem filho, quem é mãe, tem que estar consciente, porque
onde se viu querer liberar drogas? Como que a gente vai... Se sem liberar já tá esse caos. Quantos jovens perdidos a gente vê por aí? Eu, no meu dia a dia, eu de um tempo pra cá, eu tenho visto muito isso, tenho observado muito isso por onde eu passo. Quando eu vejo um jovem perdido no mundo das drogas, na rua, um morador de rua, eu me compadeço. Hoje eu, se cedo convertida, nascida novamente em Cristo, né, segundo o nascimento, eu me compadeço das pessoas. Eu não tenho... Antigamente eu tinha preconceito, hoje eu não tenho, porque eu não sou melhor do que elas. Mas assim, tem muitos jovens lindos, eu vejo por aí, novos ainda, que estão perdidos, que os pais abandonaram, a família não quis mais porque, por algum motivo, não aguentou a família, o ente querido abandonou. E eu fico triste quando eu vejo isso. Então, nessa noite, eu venho falar um pouco sobre isso, né? Sobre nós votarmos consciente, né? Nós como cristãos, dia de amanhã, as pessoas vão falar assim, ah, mas eu não sabia, eu não fui avisado, ninguém falou. A gente sabe, é igual a palavra do Senhor diz. Buscai o Senhor enquanto pode achar, enquanto é tempo. E o dia do juízo final, o Senhor fala que muitos vão falar, eu não sabia. Sabia sim. Porque Deus, ele dá tempo pra gente. Tem várias maneiras de você conhecer Jesus, conhecer a verdade, conhecer a palavra. E porém, muitos não querem. Mas é igual às drogas. A gente fala, a gente diz, a gente explica. Mas muitos não querem entender. Então, não é sobre servir a Jesus, ou ser cristão, ou ser católico, não importa o partido A, o B, ou C. O importante é que a nossa vida, ela tem que estar pautada no Senhor, não em homens. Porque os homens eles fazem planos, hoje eles têm uma cabeça, amanhã eles têm outra, a gente não sabe. A cabeça do homem, do governo, dos governadores, dos presidentes, enfim. Mas a palavra fala que o homem ele faz planos, só que Deus, ele executa planos. Então, a nossa vida, independentemente de quem ganha ou não, apesar de nós estamos aqui chamando a atenção de muitas pessoas para que eles venham conscientizar agora no dia 30 e ver aquele que é melhor, aquele que preza pela família, que preza pelo o não aborto, ou não o uso das drogas, a liberação das drogas. A gente tem que parar e pensar tudo sobre isso. E não importa qual é a nossa religião, aqui é uma questão de família, é questão de nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, porque é triste para uma mãe. Eu sou mãe, hoje eu vejo assim, o que eu não quero para mim como mãe, eu não quero para outra mãe que tem um filho. E todas as vezes que eu vejo um jovem assim, eu sinto, porque eu sou mãe, eu tenho 2 jovens, eu tenho um de 30 e um de 20. E eu não gostaria que meus filhos sofressem com isso. Eu não gostaria de ver outro jovem. Quando eu vejo um jovem mais ou menos na idade dos meus na rua, eu sou grata ao Senhor pelos meus. E porém, eu peço pela vida daquele que eu vejo. E nessa noite eu venho pedir isso para vocês, né? Foi uma ideia da minha pastora, da minha pastora Vanessa, que teve essa ideia de muitas mulheres da intercessão estar fazendo esse bate-papo aqui, conscientizando vocês, né? No dia do seu voto, a refletir melhor, a pensar. Lá na frente, que a gente vai pagar por isso, dependendo do candidato que a gente votar, a gente vai estar pagando por esse preço. E a gente não vai poder falar que a gente não foi avisado, porque a gente foi avisado. E servir a Cristo é isso, não
não aceita, não, a gente não pode aceitar tudo. A gente tem o livre-arbítrio que a Bíblia fala que Deus nos dá, mas a gente não deve aceitar tudo. O que nos propõe. O que nos propõe que não está dentro do contexto, inserido em nosso contexto bíblico. Então, nós não podemos aceitar tudo. Nós temos que servir, andar segundo a palavra do Senhor. Se nós somos nascidos de Cristo, temos que andar segundo a palavra do Senhor. E a gente é uma igreja que ora muito pela nação, a gente ora muito pelos nossos governantes, a gente ora muito pelos nossos políticos, a gente ora pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelo nosso distrito. E era essa palavra que eu queria deixar nessa noite aqui, para vocês, para todos que estão aí nos vendo, e não só eu, mas tem várias pessoas da nossa igreja, que eu costumo dizer que a gente é uma família unidos em Cristo. A minha família é minha casa em primeiro lugar. Depois a minha família a minha segunda família, é a família Unidos em Cristo. Nós somos unidos em Cristo, sim. Somos um povo alegre em Cristo. Somos unidos, podemos dizer assim. Somos felizes no Senhor. Eu sou feliz no Senhor depois que eu me encontrei e nasci novamente com Cristo. E é isso que eu queria deixar para vocês, essa palavra nessa noite para todos. Para vocês refletirem, para vocês pensarem, né? Foi uma ideia da minha pastora, né? Para a gente estar falando para as pessoas, conscientizando que muita gente fala que cristãos ou evangélicos ou crentes não pode se envolver em política. A gente não tá aqui para se envolver, a gente tá aqui para conscientizar você a ter seu voto certo, para a pessoa certa, no dia, né, dia 30 agora. Mas independentemente de quem ganha ou deixe de ganhar, a gente tem que crer e confiar no Senhor apenas. Porque nossos planos, eles não são terrenos. Os nossos planos, Cida Cedo, a gente tá aqui de passagem. O meu plano, o meu foco é o céu. Então, o governo ele pode falhar, ele vai falhar, porque o homem ele é um ser humano, ele é imperfeito, mas Deus ele é perfeito. E nessa noite eu queria deixar essa palavra para vocês, né, de conscientização. E queria agradecer, queria fazer uma oração aqui de encerramento para agradecer esse momento, essa oportunidade. Você que está vendo aí, tem várias pessoas da minha igreja fazendo, que vocês venham conscientizar, vocês venham ver todas as lives, ver e pensar e refletir com carinho, né? É isso que eu queria deixar nessa noite para vocês. E eu, como do grupo, que faço parte do grupo de oração, porque Deus ele respondeu muita oração minha. Eu não tô aqui assim porque foi uma ideia da minha pastora, foi sim uma ideia que partiu dela. Mas eu sou uma pessoa que tô aqui, eu tenho testemunhas de orações, de joelhos dobrados, de lágrimas de uma mãe, porque Deus, ele ouve a oração de uma mãe, né? Eu ouvi muitos relatos, muitos testemunhos vivos, que Deus, ele é uma oração que ele nunca rejeita, é uma oração de uma mãe de um coração contrito, por um filho, ou por um amigo, ou por uma pessoa que tá sofrendo. Deus, ele ouve. E eu tenho experiência porque por muitas vezes eu busquei o Senhor pelos meus familiares. E muitas vezes eu chorei na presença do Senhor, que eu não tinha o que dizer. E o Senhor, ele ouviu as minhas orações. Muitas vezes, quando eu não tinha o que falar, Deus, ele ouviu somente as minhas lágrimas. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês que é o que eu quero para mim, vale a pena servir ao Senhor. Muitas vezes eu me pego falando sozinho, Senhor, como vale a pena? Como valeu a pena eu ter orado? Como valeu a pena eu ter chorado pro Senhor, com meu coração contrito muitas vezes? E eu quero deixar uma oração para vocês nessa noite, porque eu sei o poder que há em uma oração. Uma oração de uma mãe, ou a minha, ou a da pastora, ou a sua oração aí que tá me ouvindo neste momento, a sua oração tem poder. Clama por Jesus quando estiver numa situação, num familiar que você precisar, porque Deus, ele faz milagres, tá? Ele já fez na minha vida e ele fará na sua também. E
como eu sempre sou uma pessoa de oração, uma pessoa que busca muito, tenho muito conselho da minha pastora, aprendi muito com ela. Enquanto eu tentei buscar minhas lutas no braço, nunca consegui. Mas no joelho eu consegui todas as minhas lutas. Não é porque eu sou cristã, que eu sirvo ao Senhor, que eu não tenho lutas, que eu tenho batalha. Tenho muitas batalhas, sim, muitas lutas. Mas todas as minhas lutas, minhas batalhas, eu tenho vencido no joelho com o Senhor. E tenho sido feliz com o Senhor. Não importa se o mundo está desabando lá. Aquela palavra que diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque a nossa alegria ela tem que estar pautada no Senhor, somente no Senhor. Temos que obedecer autoridades, temos, governos, algumas regras que condiz a Bíblia, temos. Mas nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Nossa vida tem que estar no Senhor, pautada nele. A minha vida é pautada no Senhor. E o Senhor sabe disso. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser igreja onde a gente é. E onde eu tô, eu sou igreja. Porque eu tenho prazer de falar de Cristo. Tenho prazer de falar de Jesus. Apesar de tantas lutas, eu tenho o prazer de falar das vitórias que o Senhor tem feito na minha vida. Porque eu teria tudo para não ser nada hoje. Perdi um irmão meu para as drogas, para o mundo, há 12 anos atrás. Tive que perdoar o cara que tirou a vida dele. Foi difícil, foi. Mas eu perdoei porque eu quero a minha salvação. A palavra também diz de perdoar muito. De nós não ficarmos brigando. É a hora de nós abrirmos nossos olhos e não ficar discutindo por candidato A ou candidato B. Abrir nossos olhos, pedir direção do Senhor, direção do alto. Muitas vezes, se não soubermos em quem realmente ficar na dúvida, busca o Senhor vai te ouvir. O Senhor ele está pronto para ouvir qualquer um. O Senhor Jesus, ele deu o Filho dele para morrer por todos nós. Não foi só por mim que estou na igreja, por todos. Deus, sem exceção, a Bíblia fala. Por quem está lá fora no mundo, perdido nos vícios, escravizado, Deus ama eles quanto ama eu e a você. E nessa noite eu queria deixar para vocês, gostaria que vocês refletissem nisso, dia 31, né? Pra gente votar consciente, porque no futuro, se a gente não votar consciente, a gente vai perecer. E se um perecer, todos vão perecer. E eu gostaria de pedir que vocês voltassem mais para Deus, que o amor de muitos está se esfriando. Peça sabedoria para o Senhor. Busque ao Senhor, porque é uma coisa que dá muito certo para mim. Eu falo que depois que eu deixei, Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, minha vida é tua e está em tuas mãos, toma a direção da minha vida. Eu não tenho tido só vitórias, né? Porque Deus, ele não promete que ele é só vitórias, que vitória é só no céu. Estamos vivos, então temos luta, temos batalha. Mas assim, a vitória ela vem do Senhor. Temos luta, temos vitória, mas para passar essas lutas, essas vitórias com o Senhor é bem mais fácil. O Senhor, ele nos mantém em pé, ele nos mantém forte, apesar de tudo, das lutas, porque nós estamos de joelho orando. Nós somos um povo que buscamos a Deus em oração. Sei que tem muitas igrejas que buscam, que oram pelo nosso país, pela nação. E nessa noite eu vou fazer uma oração aqui de encerramento, agradecer você que está aí do outro lado vendo esse bate-papo que a gente está tendo aqui da nossa igreja. E eu vou deixar uma oração somente de encerramento, né, para vocês pensar. Que você que está aí do outro lado me vendo, que você curva a sua cabeça, que você venha refletir, venha orar, venha pensar numa pessoa que você ama, num filho, numa família, num familiar, num pai, numa mãe, num amigo, não sei. Cada um, né, sabe que tem as suas lutas. E pedir ao Senhor nessa hora, porque eu sei o poder que tem a oração. E então eu vou deixar essa oração nessa noite aqui, de encerramento. Senhor, meu Deus e Pai querido, nesta hora, Pai, eu venho te agradecer por este momento, por essa oportunidade de estar aqui
batendo esse papo, falando com as pessoas, conscientizando elas, Pai. Eu agradeço, Senhor, pelo dia de vida, pelo ar que o Senhor nos dá, que é de graça, que respiramos, pelos nossos pulmões que podemos enchê-los e respirá-los, Senhor, porque o Senhor nos poupou de muita coisa. Muitas pessoas foram levadas pelo Covid, por outras enfermidades. Nós estamos aqui, não porque somos melhores do que essas pessoas, mas porque o Senhor nos alcançou, porque a graça é imerecida do Senhor ter nos alcançado. E eu quero orar nesta noite pela nação, pelo nosso país, pelo nosso distrito, por Jaú, por cada um, pelos seus conterrâneos. Eu nasci no Paraná, sou do Paraná, oro por lá, oro aqui, que eu fui criada praticamente aqui. Eu oro pelo meu Brasil, pela minha nação, e eu quero orar para todos, para cada um que mora em sua cidade, em seu país, que a gente vem orando, a gente vem intercedendo, buscando pela nação, que o Senhor venha interceder, que o Senhor venha abrir as mentes, que o Senhor venha dar o direcionamento no dia, para que a pessoa venha votar consciente, para que nós não venhamos perecer mais ainda lá na frente, e que o Senhor esteja no controle de tudo, porque a nossa vida ela está pautada no Senhor, e somente nele. Não importa, Senhor, quem vai ganhar. Nós temos que estar firmado em Ti, nossa confiança no Senhor. Eu quero deixar nessa noite, e eu quero agradecer ao Senhor, e agradecer a cada um. Eu agradeço ao Senhor por essa oração, por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui podendo falar. Eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus.